o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Fala galera do canal Heróico Português, hoje tem Campeonato Brasileiro. Iremos falar aqui hoje no Memorial sobre Vasco e Santos. O jogo de hoje é um clássico histórico aí no nosso futebol brasileiro, né? Duas das equipes mais históricas que existem no nosso futebol. E vamos começar então já falando sobre esse jogo, que vai ser um jogo difícil para o Vasco. Jogar na Vila Belmiro nunca é fácil. Geralmente nesse confronto o mandante sempre costuma levar melhor. Espero que amanhã seja o Vasco, assim como foi em 2017, na nossa última vitória lá na Vila Belmiro. Aquele jogo que o Evander fez o gol, né? O Nenê também fez de falta, que hoje está no Fluminense. Mas é isso. O Vasco ali no G4, com um jogo a menos. E vamos falar agora sobre esse confronto, envolver um pouco dessa história entre Vasco da Gama e Santos. Ao longo da história foram 125 jogos entre as duas equipes, com 44 vitórias para o Vasco, 37 empates e 44 vitórias para o Santos. É um duelo bem equilibrado, onde quem vencer hoje vai assumir aí esse topo aí de liderança, né, digamos assim, entre esse clássico entre Vasco e Santos. Um duelo muito equilibrado, com empate aí ao longo da história. E o primeiro duelo da história entre esse Vasco e Santos ocorreu em 1927, na inauguração de São Januário. O Vasco infelizmente perdeu por 5-2 na inauguração do estádio, mas o que valia mesmo era aquela inauguração que na época era o maior estádio da América Latina. E São Januário é a resposta, né, para o racismo que o Vasco sofreu, para a discriminação social e racial que o Vasco sofreu na década de 20 perante seus rivais e a federação. E a torcida do Vasco constrói São Januário, e no jogo de inauguração o Santos foi convidado para inaugurar o estádio de São Januário, que se chama Estádio Vasco da Gama, mas popularmente é conhecido como São Januário. E o Santos acaba ganhando de 5-2, e o primeiro gol do Vasco marcado no estádio foi pelo jogador Negrito. Bom, particularmente, na minha opinião, Vasco e Santos possuem os dois maiores esquadrões do futebol brasileiro, que é o Santos de Pelé, né, e o Vasco do Expresso da Vitória. Foram esquadrões espetaculares do nosso futebol, e se tratando do Expresso da Vitória, o Vasco teve o Orlando Peçanha, né, o zagueiro que fez a dupla com o nosso capitão Bellini. O Orlando era um zagueiraço, muitos afirmam que ele era melhor tecnicamente até mesmo que o Bellini. E o Orlando jogou no Santos, do Vasco ele jogou no Santos, jogou também no Boca Juniors, foi jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, conquistou a nossa primeira Copa na época dupla de zaga. Era vascaína, era Bellini e o Orlando Peçanha, e no ataque tínhamos o Vavá, né? Fora outros craques do Santos, como o próprio Pelé, que surgiu. E graças a essa Copa que o Brasil venceu, a primeira em 58, o Pelé ele atribui muito ela ao Vasco da Gama. O Pelé, o rei Pelé, que é vascaíno de coração, né? Ele já afirmou isso diversas vezes. E essa paixão pelo Vasco, essa gratidão pelo Vasco do Pelé não é à toa, né? Ele exalta essa questão, essa luta racial que o Vasco teve na década de 20. Ele é grato por isso, né? Pela luta do Vasco da Gama. E também pelo Vasco ter aberto as portas para ele ali na década de 50, no combinado entre Vasco e Santos, que teve em 57. O Vasco na época estava jogando o torneio de Paris, entre outros campeonatos pela Europa, e mandou uma equipe para a Europa, e a outra parte da equipe ficou no Brasil. E teve antigamente tinha muitos amistosos, muitas competições amistosas, e teve esse combinado entre Vasco e Santos, onde o Pelé ele recebe uma oportunidade ali na equipe vascaína, e ele inclusive faz gol num desses combinados contra o Flamengo. Vestindo com a camisa do Vasco, o Pelé faz o gol no Clássico dos Milhões, no Vasco e Flamengo, e a partir dali ele decola. A partir daquele combinado entre Vasco e Santos, uma série de amistosos, o Pelé ele é convocado depois para a seleção brasileira, e ali ele faz a sua trajetória como rei do futebol, como o maior jogador da história. E o rei ele é grato ao Vasco da Gama por isso, pela luta racial e pela oportunidade de ter a honra, né, de ter vestido a Cruz de Malta no peito, de ter jogado, de ter marcado gols com a camisa do Vasco. Uma pena que por um breve período, né? O Vasco até anos mais tarde tenta contratar o Pelé, porém sem eficácia. E quis o destino da história, né, que o Pelé marcasse o 1000º gol dele em cima do Vasco. O Vasco de Andrada, o Pelé ele faz o gol em 1969, o 1000º gol dele, fez com a camisa do Santos. Porém, nesse jogo ele dá a volta no Maracanã, ele dá a volta olímpica com a camisa do Vasco. Com a cruz no peito, o Pelé dá a volta no Maracanã, faz os discursos dele e meio que realizou um sonho dele ali também, né? O Pelé ele pode ser a peça-chave aí, né, desse clássico histórico entre o Vasco e Santos. E antes mesmo dele marcar o 1000º, o Santos leva melhor sobre o Vasco. Em 65, acaba ganhando a Taça Brasil em cima do Vasco, ganha a primeira no Pacaembu de 5-1 e leva o título no segundo jogo no Maracanã.
O Vasco até teve diversas chances, perdeu alguns gols claros nesse jogo, porém o Santos era uma máquina ali na década de 60, acabou ganhando a Taça Brasil, que anos mais tarde passou a ser considerado pela CBF de Campeonato Brasileiro, né? E o Vasco na década de 60 que montou até bons times, porém viveu um dos maiores jejuns aí da sua história, jejum de título estadual. Foram 12 anos na seca e acabou perdendo também esse título de 65 para o Santos, né, para o Peixe. Porém, quase 10 anos mais tarde, né, ali em 74, o Vasco ele é campeão brasileiro em cima do Cruzeiro, todos nós sabemos disso. Mas no quadrangular final, o Vasco cai num grupo ali com o Cruzeiro, que era favorito, o Internacional e o Santos. E nesse duelo contra o Santos foi um duelo que o Pelé marca o último gol dele em campeonatos brasileiros, né, a sua despedida ali já pelo Santos. O Vasco vence o Santos por 2-1, Roberto Dinamite também deixa a marca dele no Maracanã, e o Vasco, de desacreditado aquele grupo, vai ao título brasileiro de 74. Na década de 90, década de ouro do Vasco, as equipes se enfrentam, o Santos leva melhor sobre o Vasco na Rio-São Paulo de 97, depois de um agregado, né, em 5-5 no agregado, um jogo que foi 2-2 e o outro 3-3, o Santos passa pelos pênaltis pelo Vasco, uma disputa de pênaltis onde o placar ficou de 7-6 e o Peixe acaba passando pelo Vasco. No mesmo ano eles se enfrentam na Supercopa Libertadores e o Vasco ele acaba vencendo o Santos, porém ambos não passam de fase. Era um grupo que tinha River Plate e Racing, porém só o primeiro avançava e o River Plate, a equipe argentina, acabou passando. Em 99 ambos fazem a final do Rio-São Paulo. O Vasco vence a primeira no Maracanã por 3-1, aquele fatídico do gol, né, do Juninho de falta. E no segundo jogo o Vasco no Morumbi vence também o Santos por 2-1 e acaba ficando com o Rio-São Paulo de 99. A partir dos anos 2000 as duas equipes travam diversos duelos e um desses é até favorável ao Santos, o Brasileiro de 2004. O Santos brigava pelo título, o Vasco brigava para não cair, brigava na parte de baixo da tabela, e o Santos brigava junto com o Atlético Paranaense por aquele título. E o Atlético Paranaense chegou em São Januário falando que ia beber o chopp, que ia comemorar, e o Vasco, aquilo dali, o Vasco sentiu muito aquilo, né? E acaba ganhando, né, como todos nós sabemos, com gol de cabeça do Henrique, com muita raiva, né, como ele disse na entrevista. Foi um gol feito com raiva, Henrique. Muita raiva. E o Santos ele acaba assumindo a liderança ali, né, na penúltima rodada e confirma o título na última rodada contra o próprio Vasco. O Santos vence o Campeonato Brasileiro de 2004 e muito graças ao Vasco também, né, por ter dado aquela ajudinha ao Santos ao bater o Atlético Paranaense por 1-0 na penúltima rodada. Depois disso, ambos tiveram bons duelos, como foi de 2011, onde o Dedé bota o Neymar no bolso. O Vasco vence aquela partida por 2-0, gol do Diego Souza, né, do próprio Dedé, que jogou uma barbaridade ali. Foram melhores atuações individuais de um zagueiro que eu vi aqui no Campeonato Brasileiro. O Dedé simplesmente destruiu naquele jogo. Em 2013, o Vasco também brigando para não cair. Quase 70 mil pessoas ali no Maracanã. E o Santos abre 2-0, num desespero total. Foi o último jogo de Juninho Pernambucano com a camisa do Vasco. Vale lembrar, ele se machuca ali naquele jogo. E o Vasco empata ainda aquele jogo, né? O André Bigode faz o gol, o Maracanã vem abaixo. Foi um dos grandes duelos também desse Vasco Santos nesses últimos anos. Assim como teve em 2015, jogo de chuva, o Vasco também no sufoco ali em São Januário, na penúltima rodada, o Vasco vence. E as duas equipes se enfrentam agora recentemente, se enfrentaram, né, recentemente em mata-mata. Em 2016, o Santos leva melhor após passar a mão no Vasco em São Januário, o Peixe se classifica. E em 2018 eles também eliminam o Vasco da Copa do Brasil. Em 2018 faz oitavas. O Ricardo Graça fez até o gol da vitória do Vasco. Ele fez o segundo gol também, porém foi anulado. E o Ricardo Graça ele não joga a partida de hoje. Ele foi diagnosticado com Covid. Eu dei essa notícia em primeira mão no Twitter. Inclusive, se você não me segue lá no Twitter, siga lá, o Wesley_Kurt. E no mesmo momento, nosso amigo Portuga, ontem aqui, ele fez um giro, né, da semana e ele deu essa informação também sobre o Ricardo. O Ricardo Graça que não joga, não só ele, mas o Vasco também vai com muitos desfalques para amanhã, sem o Erle, que seria o reserva imediato, também está com Covid, o Thales está suspenso, o Bruno Gomes e o Vinícius estão se recuperando ainda também do Covid, que pegou o elenco do Vasco aí, né? Então o Vasco vai com muitas peças novas no jogo. É um jogo que, se vencer, vai ser aquele jogo que vai ficar marcado, né? Porque muita gente não está acreditando na vitória, muita gente está com o pé atrás com relação ao Vasco nesse jogo, mas vamos torcer para que dê tudo certo, né? Assim como foi em 2017, né, naquele jogo Vasco Santos, que o Vasco também foi com muitos desfalques e acabou vencendo
o Peixe por 2-1. E é isso, galera. Esse aí é um resumo, né, histórico de Vasco e Santos. Vale ressaltar também que Vasco e Santos foram as únicas equipes que jogaram entre todos os continentes, né? Oceania, Ásia, África, Europa, as 3 Américas, né? Vasco e Santos jogaram em todos esses continentes, né? São 2 equipes históricas com diversos ídolos, diversos títulos, e será um bom duelo amanhã. Espero que o Vasco vença, continue ali no G4, continue ali na briga pelo título brasileiro e lutando também por outros títulos, né? Para dar aquela moral no elenco e no trabalho do professor Ramon Menezes. Então é isso, galera. Esse é o nosso memorial de hoje, nosso pré-jogo. Espero que vocês curtam aí, que vocês compartilhem, comentem aí embaixo. Nos sigam nas redes sociais, é muito importante essa moral, esse apoio que vocês nos dão. Compartilhem com os amigos, deixem nos comentários. É sempre bom essa resenha aí que rola, né, nos comentários, nas redes sociais, no Twitter, no YouTube. Então agradeço aí mais uma vez aí pelo apoio, pela moral. Tamo junto e viva o Heróico Português! Tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.